17. O pastor Silval já fez a leitura deste texto. Lucas capítulo 17, versos 11 a 19. Vamos nos colocar em pé apenas para uma palavra de oração e depois vocês poderão se assentar novamente. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela família que é o Templo Batista Maranata. E como qualquer outra família, nós não somos perfeitos, nós falhamos, nós sentimos falta de outros membros da família que não estão conosco. Como qualquer outra família, nós temos dificuldades, lutas, mas também, ó Deus, como qualquer outra família, nós estamos unidos através do sangue, só que do sangue do Senhor Jesus Cristo. E através deste sangue, meu Pai, nós encontramos nesta família lugar para amor, lugar para perdão, lugar para servir uns aos outros, lugar, meu Pai, para crescimento espiritual, louvor e adoração a Deus. Pai, nós também somos gratos pela nossa família imediata, marido, esposa, filhos, gratos pela família que está aqui na igreja, servindo a Deus, seguindo a liderança do Pai, quando não da mãe. Nós somos gratos, meu Pai, pelas crianças que estão crescendo dentro da casa de Deus, sendo amparadas pelas professoras, pelos professores, sendo edificados pelos ensinamentos bíblicos que recebem através desta igreja. Nós somos gratos pelos novos irmãos que Deus tem mandado para esta igreja nos últimos meses, nos últimos anos e até mesmo nos últimos dias. Porque, meu Pai, como a nossa igreja precisa de mais irmãos, de mais irmãs, homens e mulheres de Deus, que queiram servir a Deus juntamente conosco. Nós somos gratos, meu Pai, porque através desta igreja, o Senhor tem nos amparado nos momentos mais difíceis, como disse o irmão Clóvis. E o Senhor também tem nos abençoado nos momentos mais importantes da nossa vida, quando alguém nasce, quando alguém se casa e até mesmo quando alguém parte para a glória. Pai, a nossa igreja é muito importante e nós lhe agradecemos por ela nesta noite. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Nosso texto ensina que apenas um leproso foi agradecido a Deus. Só ele voltou para dizer muito obrigado. Tem sido muito difícil encontrar pessoas agradecidas nos dias de hoje, não é verdade? Maridos logo se esquecem da importância da esposa, da dor, do sacrifício pelo qual ela passou para lhe dar filhos, para cuidar dele, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. Mas esposas também logo se esquecem do sacrifício do marido, trabalhando para sustentar a casa, para cuidar dos filhos. E por causa da falta de gratidão entre essas duas pessoas, Satanás tem conseguido causar muitos males e destruir muitas famílias. A Bíblia menciona a importância da gratidão pelo menos 140 vezes. O rei Davi, talvez um dos personagens mais agradecidos dentro da palavra de Deus, foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ninguém mais além dele foi chamado por este nome, o homem segundo o coração de Deus. E a razão principal que Davi recebeu este elogio, ele sabia ser grato, ele sabia demonstrar a gratidão que sentia não só por Deus, mas também pelo ser humano. Em certa reunião de pastores, eu ouvi o seguinte comentário daqueles homens de Deus. Eles diziam: as pessoas que nós mais ajudamos, que nós mais amparamos, que nós mais apoiamos no ministério, geralmente são aquelas que mais se voltam contra nós e não demonstram nenhum tipo de gratidão pela igreja. Talvez eles estejam certos, mas Jesus também foi vítima
da ingratidão das pessoas. Quando ele foi perseguido no jardim do Getsemane, ele mesmo perguntou para os seus perseguidores: todos os dias estava aqui convosco, ensinando no templo, e não me prendestes? Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Em outras palavras, eu estive por 3 anos e meio lhes ajudando, lhes abençoando, lhes ensinando a palavra de Deus, curando, alimentando, e agora é isso que eu estou recebendo de todos vocês, sendo perseguido como se eu fora um malfeitor? Mas tudo isso precisava acontecer para que as Escrituras se cumpram. E assim também, meus irmãos, nós estamos vivendo uma grande escassez de gratidão nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, em que as pessoas não são mais agradecidas, não reconhecem mais as bênçãos de Deus e nem a ajuda dos homens. Só que isso também está acontecendo para que as Escrituras se cumpram, porque o apóstolo Paulo profetizou que nos últimos dias nós seríamos assim, os homens seriam assim, amantes de si mesmos. Nós nos amamos antes de amarmos outras pessoas, nós nos amamos antes de nos interessarmos em outras pessoas. Além disso, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Ingratidão, então, faz parte dos homens dos últimos dias. Mas a boa notícia, não precisamos fazer parte deles. Ingratidão é como o próprio mal de lepra. Mesmo limpo por fora, você e eu podemos estar contaminados por dentro. Então, o que podemos aprender, o que podemos retirar deste texto a respeito dos 10 leprosos? Primeira lição: os leprosos clamaram a Jesus, depois Jesus os limpou e apenas um leproso demonstrou gratidão. É isso que aprendemos deste texto. Em primeiro lugar, os leprosos clamaram a Jesus, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Na lei de Moisés, mais precisamente no livro de Levítico 13:46, os leprosos foram proibidos terminantemente de conviver com as pessoas saudáveis. Eles não podiam entrar dentro da cidade sob o perigo de serem apedrejados até a morte. E além disso, ninguém de livre e espontânea vontade poderia tocá-los, poderia se aproximar deles. Eles realmente eram os párias da sociedade. Mas por que eles clamaram a Jesus? Eles tinham uma doença incurável. Hoje em dia eu sei que há tratamentos e até cura para a lepra, mas nos dias de Jesus tratava-se de uma doença incurável e altamente contagiosa. Aqueles 10 leprosos então estavam do lado de fora da cidade, apenas aguardando a morte lenta e dolorosa. Há alguns anos atrás, quando a doutora Aline ainda era uma jovem estudante, ela e a mãe entraram dentro de um ônibus e ela viu uma pessoa com lepra, e ela, deliberada e espontaneamente, assentou-se ao lado daquela pessoa, deixando a mãe aflita, preocupadíssima. Mas a Aline, apesar de que ainda não era médica, já tinha conhecimento médico, e ela sabia que naquela altura a doença não era mais contagiosa. Só que no tempo de Jesus não havia esse tipo de informação, então todas as pessoas fugiam dos leprosos. Não importa a fase da doença, ninguém se aproximava dele. Eles eram párias, eles tinham que viver à margem da sociedade. Meus amados irmãos, o primeiro passo que nós precisamos tomar quando nós estamos doentes é admitir a nossa enfermidade. Os leprosos admitiram
Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, porque nós somos leprosos. E assim também a palavra de Deus diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Nesta noite todos nós temos que admitir, o pecado está nos matando, o pecado está tirando-nos a vida, porque o salário do pecado é a morte, e nós só temos uma esperança: Jesus mestre, tem misericórdia de nós. Em segundo lugar, eles tinham fé que poderiam ser curados, caso contrário não teriam pedido ajuda. Levantaram a voz dizendo: Jesus mestre, tem misericórdia? E o que significa misericórdia? Jesus mestre, não nos dê o que nós merecemos. Nós merecemos a lepra, nós merecemos a segregação, nós merecemos a morte, nós merecemos o inferno. Mas tem misericórdia de nós, não nos dê o que nós merecemos, mas sim o que nós não merecemos: cura, perdão, salvação. Amém, irmãos? Não nos dê o que merecemos, mas o que não merecemos. E ao clamar por misericórdia, os leprosos não estavam culpando os pais, não estavam colocando a culpa da lepra na sociedade, mas eles estavam culpando a si próprios. Na verdade, irmãos, a gratidão deixa de existir, a gratidão desaparece a partir do momento que nós passamos a culpar outras pessoas pelos nossos problemas. Toda vez que nós estamos tentando achar culpados, nós estamos deixando de agradecer, nós estamos deixando de reconhecer o bem que as pessoas estão nos fazendo. Você e eu temos uma doença altamente contagiosa também, que se chama pecado, e ela se disfarça de diversas maneiras. Ora, ela se manifesta através do orgulho ferido, prepotência, arrogância. Ora, ela se expressa através da amargura, que é uma outra faceta do orgulho, sentindo raiva, ódio, desprezo pelas pessoas. Ela se disfarça através da lascívia, da avareza, mas principalmente através da ingratidão, por tudo que Deus tem nos dado, por tudo que temos recebido. A boa notícia é que Jesus também pode nos curar. Podemos levantar a nossa voz nesta noite e clamar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E o que irá acontecer? Veja, em segundo lugar, Jesus limpou os leprosos. Ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Agora, por que Jesus não os limpou antes de enviá-los? Por que Jesus deu para eles esta tarefa antes de curá-los? Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Veja que eles não foram curados de imediato, mas só depois que obedeceram à palavra de Jesus, só depois que obedeceram à ordem. No final do verso 14 lemos: e aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Você se lembra dos israelitas? Eles estavam encurralados, atrás deles o exército de Faraó, na frente deles o Mar Vermelho. Eles não tinham para onde fugir, porém o homem de Deus disse: marchem, marchem, marchem. Mas eles olharam para frente, só havia água, eles iriam morrer afogados. Mas eles obedeceram à palavra de Deus, e quando começaram a molhar os pés dentro daquele mar, as águas se abriram. Amém, irmãos? Muitas vezes eu e você estamos perdendo as bênçãos de Deus, porque nós não estamos marchando, nós não estamos obedecendo às ordens mais pequenas, mais simples da palavra de Deus. Mas é a partir do momento que nós obedecemos à voz mais simples de Deus, Ele começa a abençoar a nossa vida, Ele derrama bênçãos sobre bênçãos.
mas nós não queremos molhar os pés. Porque Jesus deu tal ordem para os 10 leprosos, ao invés de curá-los de imediato? Primeiro, porque Jesus exige a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Meus irmãos, nós compramos um terreno ontem à tarde por 540 mil reais em plena recessão por causa da fé. Amém, irmãos? Quantas vezes pessoas já disseram, nós não vamos conseguir, e elas não aprendem. Nós estamos conseguindo sempre. Nós estamos conseguindo sempre. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Onde está a nossa fé, no entanto, deixando de frequentar a casa de Deus? Onde está a nossa fé, deixando de ler a Bíblia? Deixando de orar a Deus? Onde está a nossa fé, principalmente, deixando de pensar e falar sobre Deus? Quando nós estamos cheios de fé, nós estamos sempre pensando em Deus. A primeira ordem foi esta: vão para a casa de Deus e se mostrem para os homens de Deus. Mas a casa de Deus não os curou, os homens de Deus não os curou, mas a fé em Jesus Cristo curou aqueles leprosos. Eu não sei porquê, Ele está nos mandando para a casa dEle, Ele está nos mandando para estarmos no meio do povo dEle, mas não é a casa dEle, não é o povo dEle, é Ele que nos cura, é Ele que nos abençoa. Mas através desta casa e através dos homens de Deus desta casa. Eu creio que nós estamos vivendo uma escassez de gratidão pela casa de Deus. Há alguns anos atrás, um jovem se converteu a Jesus Cristo através desta igreja. Mas naquela mesma semana que ele havia se convertido, ele me disse que tinha feito uma promessa, participar de uma campanha de 7 dias de uma outra igreja, e ele queria saber se deveria cumprir aquela promessa. Ele fez apenas esta pergunta: a promessa foi para a igreja ou a promessa foi para Deus? E ele categoricamente me disse: pastor, a promessa foi para Deus. Eu disse: então cumpra. Amém, irmãos? Mesmo que tenha sido noutra igreja. Se a promessa fosse para a igreja, você está livre. Mas se a promessa foi para Deus, pode cumpri-la. Volte depois. 7 dias depois, ele voltou para a nossa igreja e tem estado conosco até os dias de hoje. Nós precisamos alimentar mais gratidão pela casa de Deus, porque é através dela que nós demonstramos a nossa fé. Mas a nossa fé é para com Deus, não para com os homens. Ide, portanto, e mostrai-vos a quem? Aos sacerdotes. Por quê? Outra razão, porque Jesus exige o nosso louvor. Jesus exige a nossa adoração. O sacerdote, no papel de um médico, ele tinha prerrogativas, ele tinha condições, ele tinha conhecimento científico para declarar uma pessoa livre da lepra. Caso contrário, ninguém podia acreditar que aquela pessoa estivesse realmente curada. Só um sacerdote podia declará-la limpa da lepra. Além disso, os sacerdotes seriam obrigados a reconhecer de onde veio a cura. E eles teriam que acreditar o Senhor Jesus Cristo. E não é isso que nós queremos nesta igreja? Nós queremos dar toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Não foi o sacerdote que curou, amém, irmãos? Mas foi Jesus Cristo. Mas o sacerdote pôde declará-los limpos. Certa vez, eu fui convidado para pregar numa igreja de 400, 500 pessoas, na cidade de Shelby, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Cheguei lá prontinho para pregar a palavra de Deus. Eu estava ansioso para pregar a palavra de Deus. Mas o pastor, como o pastor Silval fez hoje, abriu uma oportunidade para que as pessoas agradecessem a Deus. E, irmãos,
começaram os agradecimentos. As pessoas eram breves, as pessoas eram objetivas, mas nós estamos falando de 400 ou mais pessoas, relatando milagres, verdadeiros milagres, que estavam acontecendo na vida delas, bênçãos que estavam sendo derramadas. De repente, o tempo acabou, e não havia mais tempo para pregar a palavra de Deus. Mas sabe de uma coisa? Eu não me importei. Por quê? Porque o melhor lugar do mundo para agradecer e louvar a Deus é dentro da casa de Deus. Que culto maravilhoso! E estar no meio de tantas pessoas agradecidas. Mais uma vez, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, porque é dentro da igreja, no meio do povo de Deus, que nós demonstramos a verdadeira gratidão. Veja então que os leprosos clamaram a Jesus, e Jesus limpou os leprosos. Mas em terceiro e último lugar, apenas um leproso demonstrou gratidão. Já no tempo de Jesus, gratidão era uma virtude bastante escassa. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Diga mais uma vez, diga comigo, ele voltou louvando e glorificando a Deus em alta voz. Alguém certa vez me disse, Deus não é surdo, nós não precisamos gritar quando estamos falando com Ele. É verdade, Deus não é surdo, mas na Bíblia, na palavra de Deus, há várias ocasiões em que as pessoas levantaram a voz para louvar a Deus. Amém, irmãos? Errado é guardar silêncio, errado é ficar quieto quando Deus tem abençoado a sua vida. Errado é esconder as bênçãos de Deus. Não há nada de errado em proclamar em alta voz a glória de Deus. 3 perguntas são muito importantes neste momento. Por que um só leproso voltou para agradecer a Jesus? Como ele agradeceu a Jesus e por que os outros 9 não voltaram para agradecer? Primeira pergunta, por que só um leproso ou ex-leproso voltou para agradecer? A resposta está no que ele era, samaritano. Isso quer dizer que os outros 9 eram judeus. Em outras palavras, eles se consideravam melhores que o samaritano. O raciocínio deles era mais ou menos assim: nós somos leprosos judeus, ele é um leproso samaritano, então nós somos menos piores que ele, ou nós somos melhores que ele? Seria mais ou menos o juiz ladrão dizer que é melhor que o delegado ladrão. E o delegado ladrão diz que ele é melhor que o soldado ladrão, e o soldado ladrão diz que é melhor que o bandido ladrão. São todos ladrões, mas por causa da sua posição social, por causa da sua posição na sociedade, eles se achavam no direito de se dizerem melhores do que os outros. Nesta noite, pode existir pessoas piores no nosso meio, mas não existe ninguém melhor. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe diferença entre nós, todos são pecadores. O samaritano, ele estava condenado 2 vezes, samaritano leproso. Os judeus, eles achavam que estavam condenados só uma vez, porque eram leprosos. Irmãos, será que nesta noite, a minha gratidão, a sua gratidão, está sofrendo, porque nós ainda não enxergamos o quão ruim nós somos, o quão pecadores nós somos, o quão infiéis temos sido? Jesus mesmo explica em Lucas capítulo 7, que quanto mais nos sentimos devedores, mais agradecidos nós seremos. E quanto menos nos sentimos devedores, menos agradecidos somos. Jesus diz aqui em Lucas capítulo 7, de uma parábola,
um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro, o outro devia 50. Mas nenhum dos dois tinha condições de pagar. E é isso que acontece entre nós. Talvez haja pessoas aqui que mataram, roubaram, estupraram, mas há outras aqui que mentiram e também deram um falso testemunho. Sim, deste lado pecou mais, daquele lado pecou menos, mas ninguém consegue pagar a sua dívida. Amém, irmãos? Ninguém. A única solução, Deus precisa nos perdoar. Então o credor resolveu perdoar os 2. Mas aí Jesus perguntou: e qual dos 2 perdoados demonstrou mais gratidão? E a resposta: aquele que mais foi perdoado, mais demonstrou amor. Veja, qual deles amará mais, ou será mais grato ao credor? Jesus mesmo deu a resposta: por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então não se engane, as pessoas que deixam de agradecer a Deus, são aquelas que já deixaram de amá-lo há muito tempo, porque elas não sentem mais o peso do pecado. Porque se sentissem, ainda seriam agradecidas, ainda estariam se mostrando aos sacerdotes dentro da casa de Deus. Mas a partir do momento que nós perdemos aquele brilho da gratidão, nós perdemos o interesse de louvar a Deus na casa de Deus. E a segunda pergunta que precisa de uma resposta: como ele agradeceu a Deus? A Bíblia diz: em alta voz. Em alta voz. Recentemente uma jovem disse para a mãe dela que não estava mais conseguindo orar. Todas as vezes que orava, ela se distraía. Ela não conseguia começar uma oração e terminar, porque sua mente vagava, sua mente variava. Então a mãe lhe perguntou: e como que você ora? Ela disse: em silêncio, em pensamentos. A mãe disse: então mude isso, comece a orar em voz alta, porque quando você ora em voz alta, você é obrigado a pensar no que está falando e é obrigado a ouvir o que está dizendo. Amém, irmãos? Ore em voz alta, ore de olhos abertos, mas não permita que nada fique entre você e Deus na hora da oração. A Bíblia diz que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Nada contra quem ora em silêncio, mas se não está dando certo, levante a sua voz e glorifique a Deus. Mas pastor, as pessoas vão ouvir. Procure um lugar discreto, mas fale com Deus. Ele agradeceu a Jesus em alta voz. Ele queria que todos soubessem que ele havia sido curado, e ele queria que todos soubessem quem o havia curado. Ele louvou a Deus através de ações e de orações. E a terceira pergunta: por que os outros 9 não voltaram para agradecer? Irmãos, não sou eu quem pergunta, é Jesus. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? O Templo Batista Maranata completa 22 anos. E se toda pessoa que já foi abençoada por esta igreja tivesse voltado para agradecer, não caberiam dentro deste prédio. Não caberiam neste prédio, não caberiam no salão social, não caberiam talvez até no estádio de futebol. Se todas as pessoas que foram tocadas e abençoadas através desta igreja voltassem para agradecer, não caberiam. Mas por que não voltaram? O próprio contexto nos dá a resposta. Eles eram judeus que viviam de religião, viviam de ritualismo, mas não viviam da verdadeira fé. Para eles a cura foi o ato de se mostrar para os sacerdotes, e não a palavra do Senhor Jesus Cristo. Além disso, eles também eram perdidos,
Meus irmãos, você não pode esperar gratidão de pessoas perdidas. Gratidão sincera, verdadeira, emana do coração do salvo, cheio do Espírito Santo de Deus. Como sabemos que eles eram perdidos? Porque, irmãos, eles foram curados de uma doença física, e qualquer um pode ser curado, mas eles não foram curados da doença espiritual. Por quê? Porque no versículo 19, só um leproso ouviu de Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Todos eles foram obedientes. Jesus disse: vão e se mostrem aos sacerdotes. Eles foram curados no meio do caminho. Mas só quem teve fé foi salvo por Jesus Cristo. Se a salvação fosse pelas obras, os 10 teriam sido salvos, porque os 10 obedeceram. Mas a salvação é pela fé. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu creio na pessoa dele. Ingratidão, então, é como o próprio mal de lepra. Mesmo limpo por fora, você e eu podemos estar contaminadíssimos por dentro. Não permita que a ingratidão resida dentro do seu coração. O historiador romano Sêneca, ele disse: vale a pena experimentar também a ingratidão para encontrar um homem grato. Vale a pena experimentar a ingratidão para encontrar também o quê? Uma pessoa grata. Não foi o que aconteceu com Jesus? Ele encontrou-se com 10, abençoou os 10, mas depois só um veio lhe agradecer. Ele experimentou ingratidão para conhecer uma pessoa grata. A boa notícia é que eu e você podemos fazer parte daquele um que voltou para dizer obrigado. E como que ele voltou? Glorificando a Deus, louvando a Deus, e ele foi salvo. Nesta noite, o apelo é simplesmente este: quantos de nós temos, não estou falando de razões de forma generalizada, mas quantos de nós temos razões específicas para agradecermos a Deus por esta igreja? Razões específicas para agradecermos a Deus por esta igreja. E quando foi a última vez que você agradeceu e sentiu gratidão por esta igreja? O apelo é este: venha fazer isso agora, em alta voz, se você puder, aqui no altar. Venha orar, venha falar com Deus. Nos coloquemos em pé, e aqueles que querem, o altar está aberto.